E, na sequência, o público faz as perguntas com a câmera e o microfone mesmo, abertos, e a gente interage por aqui, sem problema. Tá. Tá bem? Então, boa tarde a todas e todos. É com uma enorme alegria que a gente recebe o Dr. Paul Little, que é doutor em antropologia aqui pela Universidade de Brasília, em ciências sociais pela Flaxo Brasil, especialista em estudos amazônicos com foco nas relações ecológicas dos povos da floresta no contexto de rápidas mudanças no uso da terra. Foi professor no Departamento de Antropologia da UNB entre 1997 e 2008, e suas publicações incluem Amazônia, Territorial Disputes on Perennial Frontiers, pela Johns Hopkins University Press, em 2001, Ecologia Política de Cuyabeno, Abiyala, de 1993, Os Novos Desafios da Política Ambiental Brasileira, organizados pelo IEB, 1000 folhas, em 2014, e Conhecimentos Tradicionais para o Século XXI, Etnografias da Intercientificidade, organizado pela Ana Bloom, em 2010. Atualmente trabalha como consultor internacional em políticas públicas socioambientais e hoje apresentará o trabalho Além e Aquém do Estado-nação, comparando as fronteiras amazônicas. Ou, então, é de verdade, né? Estamos muito alegres, muito contentes com o seu aceite em estar aqui conosco, ainda que remotamente. A gente queria muito, depois da pandemia, né, que pudéssemos todos voltar presencialmente. Por outro lado, foi um ganho a gente poder usar esse recurso e viabilizar esses encontros, né, com amigos, com colegas que teriam dificuldade de vir ou até impossibilidades financeiras por parte da universidade, e desse modo a gente não impedir que o diálogo acontecesse. Então, como ninguém está aqui para me ouvir, e sim para te ouvir, eu quero passar a palavra para você, dando as boas-vindas novamente, lembrando que a gente tem aí em torno de meia hora a uma hora de apresentação, com muita tranquilidade, e depois também cerca de 40, 50 minutos para debate, perguntas ou comentários a partir do seu trabalho. Tá legal? Então, mais uma vez, a palavra está contigo, professor Paul Little. Bom, muito obrigado, Christian. Já é um enorme prazer já voltar, mesmo seja virtual, ok, agora é ela. Eu ah, vou apresentar uma coisa, bueno, o título é A Lenha Quem do Estado-nação, comparando as fronteiras amazônicas. Ah, Vou começar com CEPAC. Ah, CEPAC, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre América Latina e o Caribe, foi instituído em 1990 em colaboração com o Flaxo Brasil e a UNB. E resulta que eu fui um dos primeiros doutorandos de defender sua tese em CEPAC em 96. Um, e naquele momento, CEPAC obrigava que as teses de doutorado tinham que ser comparativos com um uso mínimo de 2 países da América Latina. Uh, então, já uma das primeiras aulas que tivemos era sobre método comparativo e foi um elemento fundamental para a preparação dos doutores de CEPAC. Pessoalmente, eu optei por uma comparação entre duas fronteiras em expansão, ambos na linha equinoxial, mas localizados em 2 extremos da bacia amazônica. Vamos ver um mapa depois. A comparação entre essas duas unidades de análise permitiu ir mais a fundo em os temas tratados e, claro, foi uma tese mais de dados qualitativos que quantitativos. Um, A tese foi publicada 5 anos depois, lá na Johns Hopkins University Press. Para as pessoas que têm interesse, um exemplar está na biblioteca da UNB, então pode ir procurar lá se há interesse nisto. Então, eu vou falar
um pouco sobre a tese, mas não sobre o conteúdo da tese. Eu pensei que vou fazer mais, focalizar em questões meteorológicas, entendendo de que todos vocês já são pesquisadores e ainda não fizeram já suas teses de doutorado, ou de mestrado, não sei se tem isso. Então, eu acho que pode ser útil falar um pouco da confecção do estudo e as elementos que precisa ou pode ter para implementar uma pesquisa desta envergadura. Eu fiz uma delimitação geográfica, o que estou chamando microrregional, e vamos já entrar em mais detalhe em cada um desses elementos. Já mencionei um estudo comparativo binário entre duas microrregiões, marco temporal de longa duração, que também me influi na maneira em que a pesquisa foi realizada. Fiz uma outra conceituação do território, que foi importante para revelar alguns outros elementos da territorialidade humana dentro das ciências sociais. O estudo específico era de conflitos territoriais, e o que implicava um estudo com múltiplos atores sociais, e uma análise multiescalar, utilizando distintas escalas de análises dentro de um mesmo marco. Então, vou falar desses elementos um por um na sequência. Pero o ponto de partida que encontrei quando comecei a realizar era o fato de que o Estado-nação era unidade de análise hegemônica nas ciências sociais, particularmente na economia, na ciência política, na sociologia, em relações internacionais. Por um lado, e para os alunos de CEPAC, este facilitava a comparação, porque as economias nacionais, os estados, já têm um conjunto de dados que eles produzem constantemente, e esses dados nacionais permitem a comparação entre múltiplos países. Ou seja, já usando os dados de países, pode fazer uma comparação de distintas variáveis entre 5, 10, 15 países. Mas eu não queria, además, sendo antropólogo, eu queria uma análise mais qualitativa com trabalho etnográfico. E na antropologia, dentro do marco das ciências sociais, está na conta corrente deste, porque seus estudos normalmente são de aldeias, comunidades ou talvez grupos étnicos específicos, e não o Estado-nação. Mas eu também não queria simplesmente estudar um grupo étnico em Equador, ou em um país, e um grupo étnico em outro, e optei por um marco intermediário, o que são fronteiras microrregionais. Então, tentei driblar um pouco a hegemonia do Estado-nação e também, ao mesmo tempo, a tendência na antropologia de trabalhar somente no plano local. Então, primeiro, já uma questão de conceituação. Fronteiras em expansão na Amazônia. Não estou usando a palavra fronteira no seu significado de linha divisória entre os países. Ou seja, se fala da fronteira entre Brasil e Argentina, fronteira entre Paraguai e Bolívia, etc. Esta é uma acepção da fronteira, mas não é esta a fronteira de que eu estou falando ou estudando.
Na literatura, já se fala mais em fronteira em expansão, entendido como uma área geográfica com uma entrada de forças econômicas mercantis que gera conflitos com os povos indígenas e tradicionais que vivem ali. Um, o trabalho da fronteira no Brasil principalmente está focalizado na área da geografia. Berta Becker, já geógrafa de renome, é uma das pessoas que desde os anos 80 está trabalhando com a noção da fronteira amazônica. Então, obviamente, ao adaptar esse tema, minha pesquisa tive um diálogo muito importante com a geografia e com a produção geográfica sobre fronteiras em expansão. O problema de usar essa noção é que, diferente de um país ou um estado que tem limites claramente demarcadas, as fronteiras em expansão não têm claros limites, não se sabe onde é a fronteira e onde é a não fronteira. Então, tive que fazer um trabalho de delimitação geográfico do estudo e comecei a ler sobre estudos regionais e também sobre estudos ambientais sobre paisagem. Primeira delimitação do geográfico do estudo foi utilizar as bacias hidrográficas como base. A bacia hidrográfica sempre tive importância na Amazônia, por os rios são ou eram, durante muito tempo, as principais formas de transporte e gráfica orienta um pouco as formas que as pessoas utilizam a área. Mas, ao mesmo tempo, tive uma parte socioeconômica de que era a fronteira tive que abarcar o raio de alcance das forças de extração de recursos naturais e seus vínculos com os mercados. Então, de aí, este me permitiu delimitar duas regiões. Eu não sei se veja, aqui tem um mapa da Amazônia, e à extrema esquerda você vai ver a região de estudo de Aguarico. Aguarico é um rio na Amazônia equatoriana que desemboca no rio Napo, que por sua vez desemboca no Solimões. E ao outro extrema direita, você vai ver a região de estudo do Jari, sobre o rio Jari, a bacia do rio Jari, que desemboca diretamente no rio Amazonas, perto da desembocadura do rio Amazonas. Resulta que ambas regiões estão na linha do Equador, mas há dois extremos da bacia. Universo da minha análise é a Amazônia como uma entidade ecológica. E dentro deste universo tem as duas unidades de análise, que é a região de Aguarico e a região de Jari. Mas essa comparação é para levantar conhecimentos sobre a Amazônia como uma região específica. Você vê que a questão dos estados aí é secundária. Aí está vendo de que o foco é a Amazônia e as regiões amazônicas, e resulta que estão em dois estados diferentes. De aí a noção de sair então, a comparação entre Equador e Brasil. Era uma comparação entre uma fronteira que estava no Equador e uma fronteira que estava no Brasil. Este implicava uma análise que chama uma análise multiescalar entre as duas fronteiras microrregionais.
Por um lado, ambas as fronteiras ocupam parcelas pequenas de seus respectivos países. Essa é a parte aquém do Estado do título. Ou seja, não é o Estado que estou analisando, é uma parcela, uma parte do Estado, que resulta em uma fronteira em expansão dentro do Estado. Ao mesmo tempo, para entender uma fronteira em expansão, tem que entender de que essas fronteiras são fronteiras porque mantêm conexões diretas com empresas multinacionais e com o mercado mundial. Então, nesse sentido, é além do Estado. Então, o estudo contempla distintas escalas em sua interrelação. Você vai ver que o regional está no meio, que é a principal unidade de análise, mas para entender a dinâmica dessa região, você tem que ver a entrada de distintas outras escalas. A escala global, a escala nacional, a escala local e até individual. Então, nessa configuração, o Estado-nação não desaparece, mas simplesmente torna uma escala de análise entre outros. Obviamente, o Estado-nação tem um papel fundamental nas fronteiras de expansão. Tem uma ideologia nacionalista, os colonos já estão localizando lá mediante programas de reforma agrária dos estados, etc. Então, o Estado não sai, simplesmente não é o marco principal em que vai entender o que está acontecendo. Aí tem uma fronteira da região do Jari, aí tem um mapa, aí já se vê o rio Amazonas, aí abaixo tem uma ilha de Gurupá, e o rio Jari, que é esse aí, e entre a linha, essa é a área que foi reivindicada por o projeto Jari. O projeto Jari foi um grande projeto de produção de celulose e papel na Amazônia, que o dono original foi um magnata bilionário, naquele Daniel Ludwig. Então, claramente, para entender esta fronteira, tem que entender o projeto Jari e seus vínculos com o mercado mundial. Só para dar uma ideia de como entra o mundo, em Munguba, como que vê aí, tem uma fábrica de celulose que Ludwig instalou. Essa fábrica foi construída no Japão, e é uma fábrica flotante. Então, daí um navio levou essa fábrica cruzando o rio Índico, tornando a África, cruzando o Oceano Atlântico, entrando pelo rio Amazônico e até subiu o rio Jari e se instalou em Munguba. Então, obviamente, tem que se ver como as questões da economia mundial e o mercado mundial influem diretamente nisto. Claro, tive que ter a aprovação do governo, mas a dinâmica é principalmente a dinâmica do mercado mundial e o produto também é vendido ao mercado mundial. Então, de aí já vem um pouco a LEM e a QEM do Estado-nação do meu título. De aí, decidi trabalhar com o conceito de território. E, sendo antropólogo, optei por uma definição mais antropológica em vez de política de território. Rapidamente, o espaço geográfico apropriado, utilizado e defendido coletivamente por um grupo social. Outro problema que entrou aí, novamente com o choque com a hegemonia do Estado-nação, é que território é principalmente um conceito
de domínio da ciência política e dos Estados-nações. Quando habla de território, se habla do território do Estado. Espaço geográfico controlado exclusivo e soberanamente do Estado. De tal forma, e quem defende esse território são as Forças Armadas, os militares. E dentro desta conceituação de território, na ideologia militar, e este é válido tanto no Equador quanto no Brasil, não admite a presença de outros territórios internos. Então, por isso, já durante muito tempo, e continua em alguma forma, os militares não aceitavam a noção de que os povos indígenas eram nações ou nacionalidades. Finalmente, no Equador, já na nova Constituição, reconhece o Estado como plurinacional e multicultural e se fala em nacionalidades indígenas. Esse para os povos indígenas foi uma vitória. Mas a falar de território ainda causa problemas. De tal forma de que em cada região, em cada fronteira, os territórios dos distintos grupos sociais estão sobrepostos, criando múltiplos espaços de conflito territorial. E este pode ver aí na outra microrregião que estudamos, a microrregião do Rio Água Rico, na Amazônia equatoriana. Aí pode ver várias coisas. Inicialmente, este era uma zona indígena. Tem os índios Seona, tem o Shuar, tem uma comunidade Quichua, tem outra comunidade Secoia, que estão neste. Então, daí já começou a entrar a indústria petroleira. Aí os pontos em diamante são poços petroleiros que estão. E aí você vê esses poços petroleiros em toda essa parte e a cada poço petroleiro já construiu estradas para acesso aos poços e para acesso à linha de oleoduto. Com a construção de estradas, já começaram a chegar os colonos e instalaram a agricultura. Então, já se vê vários povos de colonos, Tarapoa, Lago Agrio, Suchufindi, etc. E em cima, se este não foi suficientemente complexo, se colocaram uma área protegida, uma reserva de produção faunística, Cuiabeno, que é um tipo de unidade de conservação dentro do Equador. À esquerda, você tem a primeira criação da reserva e em 91 amplia a reserva para chegar até a fronteira com Peru, com a Lagaracocha, o rio Lagaracocha. Então, aí você vê claramente as distintas territorialidades estão sobrepostas. Obviamente, os povos indígenas têm sua territorialidade, têm sua área onde é caça, pesca, etc. Pero aí já a indústria de petróleo também cria seus próprios territórios e ou seja, bem delimitados e já não tem acesso a outras pessoas, é um território petroleiro e a estrada também é deles. Ao mesmo tempo, as comunidades de colonos também construem sua própria territorialidade, eles colocaram suas chácaras e seus cultivos, e finalmente você tem sobreposta sobre todo isto a questão da reserva de produção faunística Cuiabeno. Então, obviamente, este cria conflitos. Então, a ideia era analisar esses conflitos territoriais
entrando em cada um dos atores para ver como eles justificavam sua presença lá e como eles reivindicavam seu território. Então, este implicava de que precisava de uma análise multiactor das duas fronteiras. Como indiquei, as fronteiras em expansão são zonas de conflito social e territorial. E para abordar antropologicamente o conflito, todos os atores sociais envolvidos tinham que entrar no estúdio de uma outra forma para entender suas motivações e suas ações frente ao conflito. Este desviava bastante das formas tradicionais de realizar pesquisa antropológica, porque normalmente a antropologia, o antropólogo escolhe um grupo específico e faz um estudo sobre aquele grupo. E de aí os outros grupos no entorno entram na maneira de que em relação com seu grupo principal de análise, seu objeto de estudo. Se quer entender um conflito, você tem que entender todas as pessoas envolvidas no conflito. Então, de aí a noção de que tinha que ter igual densidade etnográfica para os povos indígenas, para as empresas de petróleo, para os colonos, para os ambientalistas, para os seringueiros, os comerciantes, os garimpeiros, os quilombos, todos que tinham agência e todos que tinham uma forma de construir territorialidade naquela microrregião, naquela fronteira. Claro, obviamente não era possível ser igual de todo, mas meus encontros com os povos indígenas tinha que estar complementado com as entrevistas e encontro com os membros da indústria petroleira. Então, tinha que ir ao Ministério de Minas e Energia, tinha que falar com os mesmos operários de petróleo, e idem com a questão dos colonos. E aí? E também com os ambientalistas, ou seja, estava nesta definição de território e de territorialidade. As áreas protegidas, as unidades de conservação são considerados por mim como territórios ambientais. Incluindo quem está por trás desse território ambiental? Bom, são um conjunto de ambientalistas, alguns ambientalistas internacionais, também o Ministério de Meio Ambiente e as que estão responsáveis, os guarda-parques, ou seja, tem um conjunto de atores sociais ambientalistas que defendem aquele território, que exatamente entra na definição de território que eu estava levantando. Então, este complicava bastante isto, e alguns grupos eram de mais fácil acesso que outro. Obviamente, o acesso à indústria petroleira não foi fácil, não tinha muito interesse em falar com um antropólogo que estava investigando o que eles estavam fazendo. Mas era necessário se eu ia a cumprir com as metas da pesquisa. Além disto, optei por uma análise de longa duração, ou seja, eu expandi o marco temporal dos 500 anos de fronteiras em expansão da Amazônia, mantendo essas duas microrregiões como foco de análise. Então, a ideia era ver, ao longo dos últimos 500 anos, ou seja, desde a chegada dos europeus e os colonizadores e aventureiros, e etc., como distintas fronteiras em expansão foram construídas naquele lugar.
Este combinava análise histórica com trabalho etnográfico em uma linha da antropologia conhecida como antropologia histórica. Que é que esta visão de longa duração permitiu? E permitiu comparar a dinâmica de cada uma dessas duas fronteiras frente de distintas épocas de expansão da economia mundial. Então, com a expansão da borracha, por exemplo, fim do século XIX, podia ver como esta demanda do mercado mundial pela borracha influía tanto na região de Água Rica quanto na região do Jari. Algo semelhante aconteceu com a ideologia e as práticas de desenvolvimento que começaram a aumentar nos anos de 60 do século XX. Tanto no Equador quanto no Brasil, o desenvolvimentismo foi muito forte e a entrada de colonos, a entrada de indústrias realmente foi feito dentro da ideologia nacional de desenvolvimentismo. Então, este permitia também uma comparação entre o impacto desse desenvolvimentismo no Equador, em Água Rica, e o impacto de desenvolvimentismo lá no Jari. Durante todo este tempo, muitos territórios viram e foram nesses 5 séculos. Ou seja, obviamente já não há uma fronteira baseada na borracha. Pero se há em outros produtos, em outros commodities. Então, a visão de o que eu chamava perene das fronteiras, que brotam e secam segundo a demanda de commodities no mercado mundial. Então, tem a fronteira em expansão não é eterna, mas bem é temporal, tem uma vida temporal específica que, novamente, é vinculado principalmente à escala mundial, mas também influído por as escalas nacionais e as escalas locais. Então, este ofereceu outra possibilidade de análise histórica e ver elementos da dinâmica da fronteira que não estaria presente se não fosse já uma análise de longa duração. Ok, voltando às questões meteorológicas. Estes elementos normalmente não são de muita preocupação dos pesquisadores. Os pesquisadores, obviamente, elaboram um excelente marco teórico, entendem já toda a literatura teórica sobre esse tema, desenvolvem claramente os conceitos que eles vão usar, mas deixam as delimitações geográficas, as escalas de análise, o marco temporal, como algo quase evidente. Então, me apelo para vocês é que, nas suas pesquisas, tem que dar devida atenção a estes elementos e fazê-lo com criatividade intelectual, ou seja, realmente utilizar estes elementos para melhorar suas pesquisas, para que seja mais precisa, para que seja mais clara o que realmente está investigando. Então, tem que estabelecer uma unidade sociogeográfica de análise. Bom, se está trabalhando com estagnação, este não é muito problemática, porque como falei, os estados já têm seu território já delimitado por suas fronteiras de limite. Mas se você opta por outro tipo de delimitação geográfica, para falar de uma favela,
Ou seja, se você fala de uma favela, então de aí você tem que delimitar onde começa essa favela, onde termina, e que implica trabalhar com uma unidade geográfica que, ao final, é um bairro. Pode ser também uma região, se você trabalha sobre o Nordeste do Brasil, esse também. Então, que é o Nordeste? Além de ter um limite, que é ser um nordestino? Uh, e como fica o nordestino que está em São Paulo, para a tua análise? Então, o estabelecimento de uma unidade sociogeográfica é um problema meteorológico que tem que encarar conscientemente. Este, a sua vez, requer que você lide com outras escalas de análise para incluir nesta unidade. Ou seja, claro, você tem sua unidade de análise, mas você tem que ver o relacionamento entre esta unidade com distintas outras escalas. E qual é essa relação? Em geral, em alguns elementos das ciências sociais, este é considerado como simplesmente uma questão hierárquica, de que, particularmente em economia política, de que as grandes forças do mundo capitalista imponem sua vontade sobre áreas menores, de tal forma de que os estados são dependentes deste e a região seria dependente do estado, etc. Mas minha pesquisa revelou de que a relação não necessariamente é hierárquica e que há distintas maneiras de cruzar entre relacionamentos de unidades de análise, de tal forma que, tomar um exemplo, um povo indígena que está lutando para a sua demarcação do seu território, obviamente está em relação com o Estado-nação, mas também pode pular e lidar com ONGs internacionais que dão apoio a eles, que financiam projetos a eles. Então, a relação entre o povo indígena e a ONG global não é hierárquica, é mais bem de colaboração. E a relação entre o povo indígena e o Estado-nação pode ser conflitivo. Então, cada unidade de análise, cada escala de análise tem sua própria particularidade e a relação com sua unidade de análise tem que estar investigada, em vez de simplesmente assumido de que é evidente de que a escala maior é mais poderosa e a escala menor é menos poderoso. Então, esse também, eu diria que merece atenção em suas pesquisas. Definir o marco temporal do estudo. Muitos estudos são no presente, então já. Então, esse não é mais. Tem que ver normalmente a uma contextualização, e este inclui uma contextualização histórica. Então, quais são os marcos temporais que são fundamentais para entender seu objeto de pesquisa? Pode ser de que realmente não é o presente de que você está investigando, é a, a época pós-Constituição de 88, por dizer algo. Ou pode ser que você está investigando, se está trabalhando com desenvolvimento, pode ser já, você está falando do marco temporal dos últimos 50 anos. Então, a questão de tempo também tem que ser problematizado para sua pesquisa. Aí, identificar os principais atores sociais que exercem agência. Já tem muito trabalhos nas ciências sociais sobre agência e distintos tipos de agência. Em termos gerais, a agência é um grupo ou pessoa que influi em o desenvolvimento da uma situação.
se não tem nenhuma influência, se simplesmente não muda nada, não é agente propriamente tal. Então, para entender quem são os reais agentes, tem que ter uma delimitação clara sobre isto. E se são agentes em sua pesquisa, minimamente você tem que abordar aqueles e incorporar eles em alguma forma em sua pesquisa. Comparações, considero de que a comparação é um elemento muito rico nas pesquisas de ciências sociais e que oferece muitos elementos que não são possíveis se é simplesmente um estudo de caso único. Um, e dizem de que, bom, realmente cada situação é única, é historicamente contingente, então é impossível fazer comparações, porque o meu objeto de estudo é único. Esse tem, obviamente, algo que dizer, mas este não, para a minha maneira de ver, não elimina a possibilidade de fazer comparações, se a comparação também está bem delimitada e bem confeccionada. Então, eu diria que também vocês podem pensar em estudos comparativos, e se você veja o acervo de teses produzidos anteriormente em CEPAC ou agora ela, você vai ver várias metodologias comparativas interessantes que podem já enriquecer suas pesquisas. É basicamente que eu queria apresentar para vocês. Não entrei, como falei, em dinâmica de cada região e o que levantei, mas queria mais bem estimular-les para pensar mais nas questões meteorológicas, utilizando o Micaso como exemplo. E de aí eu estou aberto para perguntas, comentários e questões de vocês, que espero que pode ser a parte mais rica da apresentação. Excelente, muito obrigado, Paul. Acho que foi um recorte muito feliz, né, de apresentar toda essa dimensão de construção metodológica para viabilizar sua pesquisa sobre fronteiras amazônicas. A regra que a gente entre em contato com os resultados dos trabalhos, né, e a gente raramente tem a oportunidade de refletir sobre o avesso dos trabalhos, né, que é o modo como eles foram produzidos. E, de fato, é o público de pós-graduandos aqui do ELA, né, que está mais interessado nessa questão de como construir metodologicamente a discussão. Eu vou abrir e convidar as pessoas a fazerem suas perguntas. Podem levantar a mão para a gente organizar uma ordem de perguntas, se desejarem, abrir o microfone, a câmera, fazer a pergunta diretamente ao Paul. Algumas pessoas, às vezes, estão em ambientes de trabalho, né, nesse momento, e não conseguem aí abrir a câmera e falar, né? E aí podem usar o chat também para fazer alguma pergunta, tá? Pelo chat, a gente já está sabendo que o STF já começou os trabalhos lá de julgamento do marco temporal. Então, estamos aqui pensando fortemente, né, para que essa situação seja derrubada lá e essa tese, que nunca foi uma tese, né, e sim um artifício jurídico, seja finalmente derrubado. Mas vamos lá, aguardando aí as perguntas, os comentários do público. E dando as boas-vindas aí também ao Enio Barreto, que assistiu aqui online, também o Marco Paulo. Oi, Mandar Enio, um abraço aí, prazer de doutor. vê-lo. Agradecer ao Christian a oportunidade e a gentileza de ter compartilhado o link. Uma satisfação te ver e te ouvir de novo, Paul. Obrigado pela apresentação sempre clara, sistemática, organizada. Saudades dessas virtudes todas. Um grande abraço.
Valeu, Enio. Pô, enquanto o pessoal se anima aí para fazer as perguntas e tal, eu tenho uma pergunta que eu guardo há muito tempo, desde que eu li tua tese aqui no CEPAC e tive envolvido algumas vezes com pesquisas em áreas de fronteira, que tem a ver com o título do teu trabalho originalmente e aquela noção construída de cosmografias superpostas, né? Como uma espécie de síntese da tua análise comparativa. E eu queria saber um pouco, ouvindo de primeira mão de você, né, o que você visou expressar com essa ideia de uma cosmografia superposta, né? Eu lembro que entre nós, na época, doutorandos, mestrandos, a gente debatia muito o que isso queria dizer e a gente nunca teve a oportunidade de falar com você diretamente, né? Então, eu vou aproveitar agora, deixa para te perguntar sobre esse aspecto do teu trabalho, que é muito interessante, para não falar no uso e no diálogo com a teoria dos fractais, né? Que era uma outra também contribuição muito original, numa perspectiva interdisciplinar que você trouxe na época. Vou te passar a palavra para responder e, na sequência, Alexandre, já pode encaminhar tua pergunta, teu comentário também, tá legal? Vamos lá, Paul. Tá. Bom, como eu estava trabalhando com território numa forma distinta da ciência política, e estava entendendo de que os distintos atores tinham territorialidades, tinha que ver como entrava na territorialidade deles. E o conceito que elaborei foi de cosmografia, ou seja, a cosmografia representava a maneira em que estes grupos reivindicavam seu território. Então, a cosmografia era um conjunto de ideias, de relações afetivas, de conhecimentos ambientais que este grupo teve para reivindicar essa territorialidade. Então, por exemplo, a cosmografia da indústria petroleira no Equador, em parte, eles tiveram já um conhecimento ambiental específico sobre como procurar e tirar o petróleo. Ao mesmo tempo, eles tiveram uma ideologia, adoptaram uma ideologia nacionalista de que estava já fazendo já avançar o país. Então, estes eram elementos da cosmografia petroleira que justificava, segundo eles, sua presença lá. Os ambientalistas tinham outra cosmografia baseada em seu entendimento das relações ecológicas, questões de clima, a importância da biodiversidade, etc. Então, esta cosmografia motivava eles a colocar distintas áreas protegidas naquele lugar, e respectivamente do que pensavam os petroleiros. Obviamente, os povos indígenas tiveram uma cosmografia própria, baseado em seu histórico uso da terra, em seus lugares sagrados, baseados em sua mitologia de origem, etc. Mas também os colonos que estavam entrando também tiveram a sua maneira de justificar sua presença lá. E sua territorialidade. Então, a ideia de colocar as chácaras que eles instalaram tinha uma lógica própria de reforma agrária, foram também considerados como parte da nação, que estavam fazendo avançar com a produção de alimentos para o povo, etc. Então, veia de que cada grupo presente na região tinha sua justificação territorial, mediante suas cosmografias, mas estas cosmografias não eram necessariamente compatíveis, eram cada um sobreposto. Então, petróleo já tinha seu lugar do poço, mas
nosso petróleo, porque essa é uma área que defender a biodiversidade. E assim já, originalmente, e este não permitiu fazer, tinha a ideia de mapear estes como nestes livros de anatomia, onde você tem o corpo humano e se coloca já o sistema respiratório, depois o sistema nervioso, depois o sistema digestivo, e assim se vai colocando uma tras outra, para ver como estes se sobrepõem. De aí, este cria territórios muito fragmentadas, porque tem um território e tem outro território, então como vê este? De aí vem a segunda parte do título, que era territórios fractais. E de aí, neste momento, já a teoria de caos e a teoria dessas análises de complexidade, sistemas complexos, estavam surgindo e infiltrando também nas ciências sociais e também nas ciências, todas as ciências sociais. E a relação fractal, o território era fractal na maneira de que é uma relação, como falei antes, as relações entre escalas não necessariamente são hierárquicas e não necessariamente são simplesmente o maior englobando o menor. Têm relações únicas com distintas escalas. A imagem fractal é que quando você já muda a escala de um objeto, você vai ver esse objeto em forma diferente, mas é identificável como esse objeto. Ou seja, há uma autossimilitude entre escalas que não é linear, é não linear. Então, o que eu estava vendo é que as relações entre os distintos territórios com as outras escalas tinha uma similitude, mas não era uma similitude necessariamente linear ou evidente. Na maneira que o território de Projeto Jari era naquele lugar, mas tinha uma relação com os outros territórios de Ludwig em outras partes do mundo, porque tinha na Indonésia, tinha na África, e então entender esta territorialidade em uma forma de que tem esse território, mas esse território tem que entender com sua relação com outras territorialidades semelhantes ou similares a eles. E de aí vem a noção de territórios fractais. Excelente, muito obrigado, Paul, pelos esclarecimentos. E Alexandre, vamos lá. Boa tarde a todos, um prazer ouvi-lo, professor Paul Liro. Já tinha lido coisas suas em outra disciplina, Ecologia Política como Etnografia, um guia teórico e metodológico, eu acho que faz um resumo, uma coletânea de tudo que o senhor falou, os conflitos sociais, as escalas fractais, ecologia política, que eu acho que é tudo isso que o senhor engloba. Eu havia, Christian, levantado a mão só para tentar entender onde estava o chat, que eu não achei onde estava aqui, que eu ia colocar algumas coisas que são interessantes, que está no estudo do professor Liro aqui, e não consegui incluir, que era do estudo de outra disciplina que eu tive. Desculpa, Alexandre, acho que é porque você está como convidado, aí eu já ouvi dizer que os convidados não têm acesso ao chat, é uma política de exclusão do Teams. Isso, mas que bom que a gente pôde te ouvir, muito melhor assim.
É estranho, mas muito bom. E essa questão da ecologia política, dessa interdisciplinaridade, que o próprio professor Little fala, biologia, antropologia, geografia, história, ciência política, e identificar os atores que participam desse grupo de interesse sobre a ótica da etnografia multiator. Ele coloca duas coisas importantes a se definir, a se encontrar: os principais atores envolvidos no conflito. Aí citou a questão do petróleo, que é uma questão premente que a gente está discutindo no Brasil, na questão da prospecção lá na bacia do Amapá, ou o que nós ouvimos na aula passada do Bloco 28, lá no Rio Anzu, lá no Equador, que é uma questão que está paralisada no Equador, mas é uma questão importantíssima num país que detém 60% do PIB vem do petróleo. Qualquer governo que entre, até os mais avançados, mais progressistas, tem uma influência grande disso. Então, é importante saber quais são os atores que estão envolvidos nessa agência, a agência humana e natural. E quando o professor Little fala do Projeto Jari, né, o Projeto Jari, Daniel Ludwig, com um brasileiro de sócio também, teve até uma CPI que eu lembro lá atrás sobre a questão da soberania, teve uma CPI do Jari, que é a mesma coisa que acontece na questão do Equador sobre a prospecção de petróleo. Você tem uma questão importante disso. E é importante, portanto, entender todos os grupos que participam, grupos econômicos, grupos humanos, essa agência natural e essa agência humana. É importante entendê-los individualmente, a região, a territorialidade e a nação que abarca toda essa questão para tentar entender esse conflito. E nesse texto, fundamentalmente, Christian, o professor Little traz uma coisa importante, que hoje em dia é discussão em qualquer lugar, é talvez a discussão maior do mundo, que é a questão das mudanças climáticas. Ele fala lá atrás, fala em desertificação, fala em inundações, esgotamentos de recursos naturais, contaminação do ar, toda essa questão que o IPCC mostra aí para a região amazônica. Há um estudo, o último IPCC de 6 de abril do ano passado, diz que cresce no século a temperatura na região amazônica até 5 graus, no limite até 5 graus no século. 1,5 já é o tipping point para você ter um processo de desertificação da floresta amazônica. Você vai ter um Sudão africano dentro da floresta amazônica. Toda a floresta amazônica, se você não conseguir conter isso daí. E o professor Little já traz nesse texto que eu li lá atrás, na disciplina anterior, essa ideia que é uma coisa moderníssima, importantíssima, que envolve toda essa questão da Amazônia. E também a questão do Jari me faz lembrar outra empresa, dessas empresas que discute com a soberania nacional, a United Fruit Company, a República das Bananas. Aqui tudo virou República de Banana, que hoje, por sinal, é propriedade brasileira. A Chiquita Brands é de uma empresa brasileira. É o proprietário brasileiro, o povo da dona Lili Safra. Aí tem esse negócio, Projeto Jari, United Fruit Company, essa história é importante. Mas muito, muito, muito legal, muito importante essa ideia. Aí eu pergunto, como que o senhor vê hoje essa questão, a questão ambiental e a questão dos grupos confrontantes, qual a relação dos grupos que se confrontam por essa necessidade econômica e essa, de outro lado, essa necessidade, o que prevalece? A necessidade econômica imediata ou a necessidade econômica no tempo que você preserve a ideia de sustentabilidade? Sustentabilidade tem 3 pernas, não é só meio ambiente como a maioria acha, né? É meio ambiente, é pessoas e é economia. Isso é sustentabilidade, são 3 pernas. Como que se houver essa questão da
do imediatismo de uma prospecção petrolífera e a questão de você ter um processo sustentável de desenvolvimento e ocupação, até pela própria população, ou pelo povo originário, pelos povos nativos, da questão amazônica. Outra pergunta, por final. O senhor está no Brasil ou o senhor está onde? Eu estou em Califórnia atualmente. Tá, não estou no Brasil. Eu normalmente visito o Brasil pelo menos cada ano, mas desde a pandemia voltou mais difícil e estou já pensando em ir para o Brasil até o fim deste ano. Espero. Bom, muito obrigado, Alexandre, por seus comentários, etc. Um elemento que não mencionei diretamente, mas você levanta, é a questão da agência natural. Este também é controvertido, mas eu incorporei essa noção desde minhas leituras da história ambiental. Tem vários historiadores ambientais que falaram de que você não pode entender a história sem entender como a natureza está intervindo em o que está acontecendo. E estão intervindo, ou seja, a natureza não é somente o palco sobre o qual o ser humano faz sua drama, mas também é dinâmica e entra diretamente na história. E temos que entender a dinâmica natural, as dinâmicas naturais, para entender, para nos guiar também. Então, este já muda todo o que a maneira de que os cientistas sociais vão investigar, porque minimamente tem que levar em conta este fator natural, os fatores naturais em a maneira de que isto. E este é claro com a questão de mudanças climáticas. Ou seja, quer ou não quer, as mudanças climáticas estão impactando o mundo inteiro, mas em forma diferencial. Impacta outras áreas mais que outras. Mas, ao final, é um elemento que tem que estar incorporado nisto. É difícil fazer, ou seja, a tendência tradicional é que, olha, está bem o meio ambiente já, mas tem pobreza, temos que sair da pobreza, então a economia tem que prevalecer. Então já tem que atender às necessidades do povo. Mas esta é uma visão muito de curto prazo e muito perigoso. Então, temos que, nesta economia, tem que estar incorporado os danos que esta economia está fazendo ao mundo natural. E se há danos que estão fazendo e um grupo específico está sendo sofrendo mais, temos que procurar maneiras de compensar ou de ajudar estes, mas sem dizer simplesmente, bom, detona o ambiente porque não tem outra opção. Tem que encontrar outras opções. Então, esta é uma dicotomia, não é falsa, mas é uma dicotomia elaborada, que não é necessário, ou seja, não é inevitável, estou dizendo. Então, e este também, nos debates sobre mudança climática, é evidente de que os países do norte fizeram muito mais dano à atmosfera com sua industrialização no século XIX, no século XX, que os países que estão recentemente industrializando-se. Então, este requer de que
se elabora outros conceitos, como a dívida ecológica. Alguns ambientalistas estão falando de dívida ecológica numa forma que a dívida sempre foi considerada em forma econômica. Mas temos que entender de que existem outras formas de dívida e dívida ecológica e como este vai a ser confrontado pela sociedade. Então, a entrada das questões ambientais já não é mais uma opção. Estão aí. A questão é como vamos confrontar-nos, como vamos elaborar-nos, mas com um olhar de justiça, com um olhar de humanidade, mas e com a elaboração de novos conceitos e novas políticas públicas nisto. Claro, há uma resistência por parte dos poderes. Os que têm poder não querem mudar, querem manter o poder que têm. Mas eu diria de que a agência natural já faz parte de qualquer pesquisa que temos agora e que temos que elaborar novos conceitos e novas formas metodológicas de permitir que este seja levado em conta em uma forma equitativa e justa. Obrigado, Paul. Tem um comentário aqui no chat que eu vou fazer uma leitura rápida, da Maria Neblino Rico, dizendo não ter perguntas, mas queria dizer que, do ponto de vista metodológico, o debate de hoje foi ótimo e me fez refletir sobre como vou conduzir as análises no meu tema. Obrigado ao professor Paul Liro pela disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. Então, está aqui uma gratidão registrada. Vou perguntar se a gente tem mais perguntas ou comentários, uma última rodada. Maria Clara, por favor, seja bem-vinda para fazer sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Paul. Foi um prazer ter contato com a sua pesquisa. Infelizmente, eu não tive como ler antes seus trabalhos, né? Mas me levantou algumas dúvidas sobre, principalmente, a questão metodológica, né? Quando você fala de delimitar o espaço sociogeográfico, né? De análise, o quão isso é importante e o quão existe essa hegemonia do Estado-nação como unidade de análise. No meu caso, eu pesquiso um Estado plurinacional, né, que é o caso do Equador. Então, me veio aqui, eu acho que a sua própria pesquisa pode me ajudar um pouco com isso, mas uma dúvida mesmo metodológica de como trabalhar com o Estado plurinacional, se o senhor teria algumas sugestões para me dar nessa área. Tá. Bom, primeiro já teria que eu diria desglossar que significa plurinacional. Qual é, ou seja, identificar o nacional da palavra plurinacional. Ou seja, que implica este tipo de nacionalidade? Porque normalmente, quando fala de nacional, se fala do Estado-nação. Mas se um Estado-nação é plurinacional, implica que está utilizando outro significado de nacional. Então, tem que ter bem clara que é que faz um grupo, uma nação ou uma nacionalidade, para usar o contexto equatoriano. Bom, os povos indígenas já se manifestaram e eles já formaram sua identidade de nacionalidade, até que a CONAIE é a Confederação de Nacionalidades Indígenas. Mas daí já entra, e os afro-equatorianos são uma nacionalidade ou não? Porque esse afro-equatoriano já é mais uma distinção racial.
mas eles também têm sua territorialidade. Só os quilombos seriam nacionalidades ou não? Ou seria todo afro-equatoriano? Então, plurinacional, porque eles também falam na Constituição de multicultural. Então, de aí teria que ter uma definição mais clara de que cultura estamos falando. Estamos falando de línguas. Se fala outra língua, isto implica outra cultura, ou se está falando de ritos religiosos, etc. Então, teria que, uma vez, eu diria, ter uma noção mais clara de que é uma nacionalidade, se precisa ter um território ou não para eles, ou é mais uma questão de indumentária, de língua, etc. E a maneira de que esta nacionalidade deve estar contemplado nas políticas públicas do Estado. Que implica para o Estado ser plurinacional? Tem que ter políticas para cada nacionalidade ou tem que ter espaços distintos de governança para eles? Então, este é um campo relativamente novo, porque os estados, em geral, não estão acostumados de aceitar a noção de plurinacionalidade, devido a esta ideologia militar de que mencionava antes. Então, é um desafio para os estados, primeiro, aceitar a noção de ser um Estado plurinacional e depois elaborar políticas públicas que não só aceitem isto, mas também permite promover estas nacionalidades dentro de um marco único do Estado. E não castigar esses grupos. Então, é um desafio, então, mas eu acho que é um tema que somente vai a florescer mais nas ciências sociais. Claro, tem também distintos modelos. Por exemplo, toma o caso de Espanha. Espanha é um país, mas tem a Catalunha, tem o País Vasco, até que se chama País Vasco, não é, eles se consideram como um país, mas está dentro do país de Espanha. Então, de aí tem possibilidades de federação ou também tem tendências de separatismo. Obviamente, o separatismo basco foi sempre problemática para a Espanha, também o separatismo de Catalunha. Então, esse também é uma situação plurinacional, mas cheio de conflitos. Então, esse também seria parte de uma investigação de distintas formas de que os estados lidam com a plurinacionalidade de seus estados. Obrigado novamente, Paul. Mais uma vez, só perguntar se tem mais algum comentário. Eu acho que seria a última rodada pelo horário que a gente está avançando. Eu agradeço demais os comentários e perguntas já feitas. E aí, eu deixo aqui mais um tempinho. Bom, pessoal, então, não havendo mais perguntas, eu não sei se travou. Não sei Travou se não, dá para ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim, a imagem do professor Sim. Paul ficou travada. Não sei se para vocês. Agora voltou. Tá certo. Eu queria, então, agradecer, Paul, mais uma vez, pela tua presença, a fala excelente que nos trouxe, a generosidade das respostas, agradecer a presença do público, informar que de agora para o final de junho nós vamos ter atividades todas as quartas-feiras, né? A próxima quarta-feira o seminário da Ivete Carrascal, depois a gente tem um seminário com o Ricardo Verdun, vamos realizar também um colóquio com 3 pesquisadores do Equador,
o historiador Henrique Ayala, o cientista político Felipe Burbano e a Gioconda Herrera, que é uma socióloga. Vamos tratar diferentes temas em diálogo com colegas aqui do ELA, e já peço que reservem a agenda para o dia 28 de junho estarem aqui presencialmente. Os nossos palestrantes vão estar online, mas a gente vai tentar se reunir presencialmente, e eu já estou fazendo a minha gestão para ver se conseguimos pelo menos um coquetel lá para o auditório da reitoria, para ver se a gente traz as pessoas de volta para a universidade, nem que seja pelo estômago, né? Porque depois da pandemia está difícil, né? E com a greve, então, agora ficou bem complicado esse cenário de congregação das pessoas. Mas é isso, agradeço demais, pô. Vou pedir uma salva de palmas aqui para a tua apresentação, que foi excelente, tá? E torcer para que a gente tenha uma nova oportunidade de se encontrar. Tá legal. Muito obrigado pelo convite. Então, ficamos Peixe, eu por posso aqui. falar 5 minutos com você depois, quando encerrar? Depois, claro, sem dúvida. Então, vou encerrar a gravação aqui, pô, me despedir, e depois o vídeo vai estar